Olá, eu sou Paulo Steckel e este é mais um vídeo da nossa playlist Ciência Espiritual. Hoje, o vídeo 42, vamos falar sobre dogma e por que ele fez e tem feito, tanto mal à humanidade desde que apareceu no mundo. Vamos então falar disso hoje, o dogma como a grande fake news da história. Vamos conferir? No vídeo anterior, que foi o episódio 41, O Fim da Religião, em que eu analisei o livro O Fim da Religião e o Renascimento da Espiritualidade, de Joseph Chilton Pearce, eu disse que falaria mais sobre os efeitos tanto da religião e dos dogmas em seus estertores, tanto isso quanto de uma espiritualidade emergente, muito necessária hoje em dia. Então, faria dois vídeos. Então, nesse vídeo especificamente, nós trataremos do primeiro aspecto, ou seja, o dogma como uma grande invenção de ilusão ou autoilusão da humanidade e seus defensores modernos, como o fundamentalismo e o negacionismo conservadorista. O anti-evolucionismo, por exemplo, dentro do design inteligente, e o que eu chamo de espiritualidade acomodatícia, que é uma espiritualidade de ocasião que se molda aos interesses do ego. Também vamos contar hoje com a participação de um jovem estudante de jornalismo que, assim como eu, também pesquisa as religiões, os dogmas e os seus efeitos pérfidos na humanidade. Daqui a pouco vocês conferem. Mas para a gente situar o nosso tema adequadamente, é importante começar falando o que é um dogma. Ele é um sistema oficial de princípios ou de doutrinas de uma religião, por exemplo, como o catolicismo romano, ou os pontos de vista de um filósofo ou de uma escola filosófica, como, por exemplo, o estoicismo, que ensinava que para se viver uma boa vida era preciso entender as regras da ordem natural, uma vez que ensinavam que tudo estava enraizado na natureza. O estoicismo é uma escola filosófica grega. A palavra dogma foi traduzida no século XVII a partir do latim dogma, que significa então princípio filosófico ou princípio, e é derivado do grego dogma, que significa literalmente aquilo que se pensa que é verdade. E daí vem do verbo dokein, que quer dizer parecer bom. Bom, parecer bom, aquilo que se pensa que é verdade, ou seja, até na própria etimologia da palavra já existe uma incerteza. Nós vamos falar inicialmente do dogma religioso, eu vou falar de três exemplos, três religiões como exemplo. Vamos começar pelo cristianismo. O cristianismo ele é definido por um conjunto de crenças centrais compartilhadas praticamente por todos os cristãos. Embora a forma como essas crenças básicas sejam implementadas e as questões secundárias variem dentro do cristianismo. Quando formalmente comunicadas pela organização, essas crenças às vezes são chamadas de dogmata. As posições religiosas formais da organização podem ser ensinadas aos novos membros ou simplesmente comunicadas àqueles que optarem por se tornar membros, ou seja, a cartilha que vocês terão que seguir. É raro o acordo com as posições formais de uma organização ser um requisito para a participação, embora a associação possa ser necessária para algumas atividades da igreja. Então, isso é a visão do dogma dentro do cristianismo. Vamos dar um outro exemplo, no islamismo. No Islã, o Alcorão, os Hadith e o Aqidah correspondem, embora de forma diferente entre linhas culturais e teológicas, aos termos latinos dogma e dogmata. O terceiro exemplo, o budismo. A visão
ou posição, que é o paliditi, ou o sânscrito drishti, é uma ideia central no budismo, visão. No pensamento budista, uma visão não é uma coleção simples e abstrata de proposições, mas uma interpretação carregada da experiência que molda e afeta intensamente o pensamento, a sensação e a ação. Ter a atitude mental adequada em relação às visões é, portanto, considerado parte integrante do caminho budista, pois algumas vezes as visões corretas precisam ser colocadas em prática e as visões incorretas abandonadas, enquanto outras vezes todas as visões são vistas como obstáculos à iluminação. Diferentemente do cristianismo, a visão que poderíamos chamar de dogmática dentro de uma religião como o budismo, ela passa pela ideia da visão, né? Mas existe algo superior a ela, que é prajna, que seria a visão suprema, que está além do dogma terreno, daquilo que é ensinado por um professor terreno. Não existe praticamente isso dentro da visão cristã. O dogma é soberano. Ninguém dentro do cristianismo, de uma linhagem formal dentro do cristianismo, seja o católico romano, o católico ortodoxo ou mesmo o protestante, nenhum praticante pode simplesmente, por sua intuição ou sua prática, sua sabedoria interna, dizer como deve ser o cristianismo, como deve ser visto Deus, Jesus, a Bíblia e tudo mais. Embora muitos cristãos modernos façam isso, tecnicamente falando, dentro do cristianismo estrito, isso não é permitido. Muito bem. Mas no budismo, não termina aí a prática budista. Existe um conjunto de histórias que são mitológicas, um conjunto de ensinamentos, uma forma de se compreendê-los, e aí poderíamos dizer que esse drishti é uma forma dogmática dentro do budismo, mas ele permite que a partir da prática, não só da meditação, como da ética, se atinja um nível de sabedoria que torna esse praticante bastante independente do dogma. Não quer dizer que ele pode fazer o que bem entende, obviamente não é isso, mas ele se torna, digamos, alguém que incorpora em si aquela sabedoria, que então é prajna, que é muito superior a drishti, né? E então ele, nesse sentido, vivencia o ensinamento do Buda. Ele não depende de um dogma para isso. Eis uma diferença crucial aí, porque à medida que o budista vai praticando, ele vai então se tornando cada vez mais aprofundado nesse conhecimento e não necessariamente mais fundamentalista, pelo contrário, mais aberto. Porque ele começa a entender o universo de um modo cada vez mais aberto e não fechado. Essa é uma diferença bem interessante, até que define religião. Como eu já disse em outros vídeos, religião se define como um sistema fechado por ser dogmático, que não permite que nada entre e nada saia. Então, uma religião, principalmente no sentido cristão, mas não só cristão, é uma espécie de cristalização de um determinado momento histórico e de um ensinamento espiritual num dado momento histórico. Ele passa por atualizações, claro, mesmo o cristianismo passou por várias, mas ela ainda segue um cerne, né? Essas atualizações seguem um cerne e elas não saem disso. Então, por não saírem disso, são sim um sistema fechado. O budismo também tem o seu lado de sistema fechado, porque não se pode sair de certas estruturas. Nisso ele não se diferencia de nenhuma outra religião, mas tem esse elemento de prática que permite se ver a coisa de um modo diferente. Isto dentro do cristianismo pode ser encontrado entre os praticantes contemplativos dentro do cristianismo, coisa que foi feita por muitos santos, como João da Cruz, por exemplo. Ali eu acho que estaria uma semelhança com isso que eu falei do budismo. Mas eu diria que, pelo menos no Ocidente, o dogma que mais incomoda a nossa vida, que mais nos atrapalha, é o dogma que vem pelo cristianismo. E por que ele nos incomoda? Porque ele limita, porque ele oprime as mulheres, ele oprime os homossexuais, ele oprime vários tipos de situações na vida por conta de algo que nós não podemos confirmar. Não são verdades confirmáveis, como pelo menos se busca na ciência. São simplesmente crenças. E crenças não podem ter foro de verdade. Porque se tiverem foro de verdade, todas as crenças religiosas, o que nós vamos fazer
considerando o fato de que elas são contraditórias entre si. Se eu achar que todas as crenças cristãs devem ter foro de verdade, como fica a pessoa que, de repente, sendo budista, acha que todas as crenças budistas devam ter foro de verdade? Ou um muçulmano que acha que todas as crenças do Islã devam ter foro de verdade? Ou do judaísmo, ou seja lá qual for. Complicado, né, gente? Muito complicado isso. Não é isso que nós propomos numa nova espiritualidade. Mas para me ajudar nisso, fazendo uma análise rápida sobre essa influência, digamos assim, do dogma no cristianismo, eu pedi que participasse desse vídeo um amigo meu, que é muito jovem, por sinal, mas assim como eu, comecei muito jovem também, estudando as religiões, inclusive estudando as línguas sagradas ligadas às religiões, muito cedo na minha vida. Eu convidei este amigo, que é o Renan, que é um acadêmico de jornalismo na UFSC, mas também é um apresentador do TJ UFSC, né? Ele é apresentador e repórter do TJ UFSC. E ele vai falar um pouco sobre o que ele tem descoberto nas suas pesquisas, que ele já faz há alguns anos, sobre a influência do dogma religioso na nossa vida, na nossa sociedade. Mas antes eu vou falar um pouquinho dele. Nascido em 2001, Renan Schwingel tem pautado sua trajetória em iniciativas de cunho voluntário. Após participar de projetos literários na rede municipal de ensino em Concórdia, Santa Catarina, passou a fomentar a literatura entre o público jovem. Entre 2015 e 2018, foi jovem embaixador da educação no Alto Uruguai catarinense, desenvolvendo ações em escolas públicas. Para compartilhar os aprendizados obtidos com a população, lançou a obra Fazendo a Diferença, que retrata a importância do voluntariado e da formação de jovens leitores. Atualmente é acadêmico de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, apresentador e repórter do TJ UFSC e vice-presidente do movimento educatarinense. Na minha opinião, é uma das grandes forças jovens dentro de Santa Catarina, uma pessoa também, na minha opinião, muito inteligente, muito sensível e muito ativa em relação ao voluntariado e ao benefício aos outros seres. Então, vamos ouvir um primeiro trecho do que o Renan fala sobre o dogma no cristianismo. Olá, Paulo. Olá, você que nos assiste. Bom, há cerca de 4 anos eu decidi dar início a uma busca sobre a origem das instituições e também dos conceitos que prevalecem no pensamento coletivo do mundo ocidental. Até então, eu não diferenciava espiritualidade e religião com muitos detalhes. Ou seja, essa minha pesquisa ela precisava obrigatoriamente incluir o universo da religiosidade que me cercava, no caso, as correntes cristãs. Eu considero que toda ruptura, ela sucede o ato de questionar. Quando a gente questiona, a gente faz um mergulho rumo ao desconhecido, com surpresas agradáveis, desagradáveis, com a abertura de portas para aquilo que muitas vezes a gente não espera, mas que vai agregar e muito ao nosso aprendizado. Eu vejo que a ruptura principal aconteceu quando eu notei a influência dos grupos políticos e seus interesses de dominação nas origens do cristianismo e também durante a sua propagação. E como toda expansão religiosa, ela necessita de ferramentas, foi assim em diversos cantos do mundo e nas mais diversas correntes religiosas, eu identifiquei o dogma como sendo essa ferramenta. E foi aí que eu me questionei com mais afinco sobre as razões para ele ainda estar presente na nossa sociedade. Afinal, quais as razões para sua permanência? O autor e tradutor italiano Mauro Biglino, que escreveu uma obra chamada A Bíblia Não é um Livro Sagrado, faz questão de reafirmar a localidade e a temporalidade como inerentes ao Deus cristão. Então, quando a gente reflete sobre isso, há uma percepção bem interessante de que era preciso fortalecer a verdade absoluta
e todas as verdades absolutas envolvendo o cristianismo para que ele se expandisse. Não foi por acaso que houve a imposição da ideia de pecado original e muitas outras estabelecidas em reuniões com imperadores e outros agentes políticos. E compreender isso foi essencial para que eu percebesse a necessidade de não estar compactuando com a postura dogmática, uma perspectiva nociva ao comportamento e também à visão de mundo, a perspectiva que limita a nossa visão ao novo e aquilo que é diferente. Muito bem, Renan. Daqui a pouco ele volta com mais um pedacinho do que nós estamos falando. Mas agora então vamos falar sobre o dogma científico. Por quê? Porque não é apenas o dogma religioso que tem incomodado a humanidade. O dogma na filosofia e na ciência também traz o seu grande problema. Começamos pela filosofia. Em estoicismo, dogma é um princípio estabelecido pela razão e pela experiência. O estoicismo tem muitos dogmas, como o conhecido dogma estoico: o único bem é o bem moral e o único mal é o mal moral. Aquilo que em religião é o dogma organizado se chama doutrina. Em ciência se chama paradigma. Então veja, o dogma organizado em religião, vários dogmas, é chamado de doutrina religiosa. Segundo Thomas Kuhn, de quem eu já falei em outros vídeos, autor do Estrutura das Revoluções Científicas, esse dogma organizado em ciência se chama paradigma. Então vamos definir melhor as duas coisas. Começando por doutrina. O termo doutrina pode ser definido como conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, militar, pedagógico, entre outros. As doutrinas podem ser propagadas de diversas maneiras, mas entre elas nós podemos destacar as seguintes: a catequese, que representa um tipo de ensinamento religioso cristão muito utilizado pela Igreja Católica, entre outras. O ensinamento dirigido, este podendo ser orientado para os mais diversos fins, desde religiosos até comerciais. A pregação, também uma forma de propagar as doutrinas religiosas. E a opinião de autores, também considerada uma forma de doutrinamento no sentido de ensinamento. E, por fim, texto de obras escritas, como regras, preceitos, normas, etc., que norteiam determinada forma de ação. E paradigma? O que é um paradigma? Bom, termo do latim tardio, paradigma, do grego paradigma, derivado de paradigmai, mostrar, apresentar, confrontar. É um conceito das ciências e da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, que define um exemplo típico ou modelo de algo. É a representação de um padrão a ser seguido, que é exatamente o que o dogma faz nas religiões. É um pressuposto filosófico, matriz, ou seja, uma teoria, um conhecimento que origina o estudo de um campo científico. Uma realização científica com métodos e valores que são concebidos como modelo. Uma referência inicial como base de modelo para estudos e pesquisas. O conceito originalmente era específico da gramática, e em 1900 o Merriam-Webster definia o seu uso apenas nesse contexto, ou da retórica, para se referir a uma parábola ou uma fábula. Em linguística, Ferdinand de Saussure utiliza o termo paradigma para se referir a um tipo específico de relação estrutural entre elementos da linguagem. Thomas Kuhn, de quem eu já falei, físico célebre por suas contribuições à história e filosofia da ciência, em especial do processo que leva à evolução do desenvolvimento científico, designou como paradigmáticas as realizações científicas que geram modelos que, por períodos mais ou menos longos e de modo mais ou menos explícito, orientam o desenvolvimento posterior das pesquisas exclusivamente na busca da solução para os problemas por elas suscitados. Em seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, de 1962, apresenta a concepção de que um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em pessoas que partilham um paradigma, e define o estudo dos paradigmas como o que prepara basicamente o estudante para ser membro da comunidade científica na qual atuará mais tarde.
Mas aí, especificamente, o dogma científico se chama cientismo. Se vocês lembram no vídeo anterior, O Fim da Religião, o autor do livro O Fim da Religião e o Renascimento da Espiritualidade, o Joseph Chilton Pearce, ele fala do cientismo como um dos dogmas, né? Tem o dogma eclesiástico e o dogma cientista, né? Do cientismo, que é o cientificismo em si, né? E então, cientificismo ou cientismo é a tendência intelectual ou concepção filosófica de matriz positivista que afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade. Sobre as formas que são, então, a religião, a filosofia, a metafísica, a ciência se considera superior a todas estas, por ser a única capaz de apresentar benefícios práticos e alcançar autêntico rigor cognitivo. Assim, preconiza o uso do método científico tal como é aplicado às ciências naturais em todas as áreas do saber, filosofia, ciências humanas, artes, etc. Mas será que isso é realmente válido? Será que a ciência vista dessa forma, né, dentro do cientismo, ela é realmente superior à religião, à filosofia e à metafísica? Segundo Karl Popper, o cientificismo é a crença dogmática na autoridade do método científico e nos seus resultados. O termo também implica a atitude de atribuir valor totalmente positivo ao papel da ciência no desenvolvimento da cultura em particular e da sociedade em geral. No entanto, essa tendência muitas vezes é entendida de modo pejorativo, como uma forma extrema de valorização da ciência ou estreitamente relacionada com o positivismo lógico, por ter sido usado por cientistas sociais como Friedrich Hayek, filósofos da ciência como Karl Popper e Hilary Putnam, ou historiadores das ideias como Tzvetan Todorov, para descrever o apoio dogmático ao método científico e a redução de todo conhecimento a tudo que é mensurável. Esta tendência intelectual de matriz positivista preconiza a adoção do método científico tal como é aplicado às ciências naturais em todas as áreas do saber e da cultura, filosofia, ciências humanas, artes, etc., e tem sido geralmente interpretado de maneira depreciativa. Ou seja, há vários livros que falam isso, a tendência do uso da matemática, por exemplo, dentro desse método, e uma forma muito arrogante de dizer que qualquer ciência que não possa reduzir o seu conhecimento à matemática não é ciência, e por isso, nessa lógica, não se conseguiria aceitar como ciência a psicologia, mas também nem sequer a biologia, o que seria simplesmente um absurdo. Por outro lado, os defensores do cientificismo ou cientismo, entre eles o filósofo da ciência Mario Bunge, o historiador da ciência Michael Shermer e o filósofo Daniel Dennett, afirmam que a ideia do cientificismo não é ser uma doutrina que defenda a aplicação da ciência em todos os níveis, mas uma visão de que a ciência é o melhor caminho que existe para conhecer o mundo e possibilitar o desenvolvimento tecnológico. Ou seja, eles já tentaram melhorar um pouco a situação, dizendo que não é necessariamente reduzir tudo à matemática, mas que ela se considera a melhor. Bom, eu tenho minhas dúvidas sobre isso, mas também tenho muitas críticas à religião, com toda certeza. Não posso ter muitas críticas à filosofia, porque a filosofia é um campo aberto, não é um campo fechado. E a metafísica, que eu digamos que é uma mescla de filosofia com religião, muitas vezes, seria necessário limpar um pouco qualquer visão metafísica de aspectos religiosos dogmáticos para que ela tenha alguma utilidade. Uma vez feito isso, eu apostaria na criatividade da filosofia e nessa profundidade da metafísica como bons aliados de uma ciência do futuro, o que eu chamaria então de uma ciência espiritual, né? Mas falando nesse aspecto também, por que o dogma em si é como uma fake news, que é o título desse vídeo? Bom, a notícia falsa é que o dogma significa que prega o que não pode ser provado, ou muitas vezes que pode ser provado falso. Isso mudou ao longo da história. Vamos dar alguns exemplos. De crenças antigas que foram provadas falsas, então. Epilepsia como causada por possessão.
Então, num dado momento, se imaginava que o que hoje se chama de epilepsia, se percebeu que é um problema neurológico, portanto é no cérebro, nas conexões cerebrais, não é causado por nenhuma possessão por demônios, espíritos ancestrais ou o que seja, é um problema neurológico. Mas, até a Idade Média, principalmente no período da Inquisição, muitas pessoas foram parar na fogueira por terem ataques epiléticos. Então, nesse momento, um dogma, que achava que qualquer estranheza no comportamento mental de alguém era atribuída a possessões demoníacas, causou muito mal à humanidade. Muitas pessoas que foram consideradas bruxas, bruxos, possuídos por demônios e que foram queimados na fogueira, que passaram antes disso por muitas torturas, eram pessoas que tinham problemas neurológicos. Então vejam, as pessoas dizem, mas isso já mudou, mas mudou exatamente porque a ciência pesquisou isso e confirmou que não se tratava de possessão. Não foi a religião que fez isso de bom grado. Aliás, em muitos lugares do mundo, em muitas comunidades fundamentalistas de várias religiões, não só o cristianismo, tentam inclusive voltar atrás nessas percepções e desconsiderar completamente a ciência. Outro exemplo, a geração espontânea das espécies. Se acreditava, num dado momento da história, que as espécies simplesmente se geraram espontaneamente, nasciam, elas não desenvolviam-se por evolução. Bom, hoje se percebe que tem fósseis de muitos animais que não existem mais. E pela forma como eles estão fossilizados, existiram há muito, mas realmente muito tempo atrás. E como explicar isso nessa ideia de geração espontânea? Como que eles não existem mais? Bom, um mundo de 7.000 anos apenas. É outro dogma que foi muito comum no passado e que alguns ainda tentam retomar. Aliás, muitos terraplanistas parece que acreditam nisso também. A própria ideia de terra plana é um dogma antigo, completamente sem sentido, que na época ele existiu porque as observações astronômicas sempre consideravam como parâmetro e referência a Terra. E realmente, quando nós consideramos a observação tendo a Terra como ponto de origem, parece que é o céu que se move, e não o planeta Terra. Então, é natural que eles pensassem que a Terra era o centro de tudo, o centro do universo, e que ela deveria ser plana, porque aparentemente era como as coisas aconteciam. Claro que a partir das navegações e das circunnavegações se percebeu que se voltava ao mesmo ponto, e que isso só seria possível se a Terra fosse redonda. Parece que mesmo uma experiência feita antes do ano de 1500 não convence pessoas do século XXI. O dogma das religiões impactou ao longo da história toda a vida humana, contribuindo para a misoginia, por exemplo. Na Idade Média, as mulheres eram consideradas sem alma, vejam só. Para muitos vedantinos, ela é considerada um meio-ser, até, como me foi informado muitos anos atrás, ainda na minha juventude, entre aqueles praticantes da sociedade Hare Krishna que dizem que a mulher é um meio-ser e é um dos seres que não são confiáveis no planeta. Que seres são esses que não são confiáveis? Eles dizem que são, se não me engano, os sequestradores, as prostitutas e as mulheres. Vejam só, desses 3 seres não confiáveis, 2 são mulheres. Vejam que absurdo. Mas o dogma também contribuiu durante muito tempo e ainda contribui, por exemplo, para o racismo. O negro não era considerado um ser humano ao mesmo nível do europeu até o século XVIII, quase até o século XIX. A homofobia também. O prejuízo à educação, principalmente às mulheres que não podiam estudar até um certo momento. A romantização da pobreza, e isso vem por culpa do cristianismo, sim. Digamos assim, podemos ver realmente aquela grande contradição de um Vaticano cheio de ouro, mas os seus fiéis, que viviam nos feudos na Idade Média, completamente miseráveis. Hoje eles não vivem mais em feudos, mas continuam relativamente miseráveis. Assim, as massas eram mantidas sob controle. Isso passou a mudar com a Revolução Francesa,
o laicismo do Estado e as lutas pelos direitos humanos, que são considerados os demônios contra os quais lutam todos os fundamentalistas religiosos hoje em dia. Na via oposta, o dogmatismo científico não considera nada além do físico e isso prejudica o estudo do cérebro, da mente, da consciência e da realidade última do universo. Então são dois prejuízos que nós passamos. Aquele que vem pelo fundamentalismo religioso, que se deixássemos nos faria voltar à Idade Média e às fogueiras da Inquisição, e uma ciência ainda materialista que considera que a mente se gera no cérebro e tudo é produto do cérebro, tudo é alucinação ou epifenômeno, o efeito fantasma do cérebro e das conexões dos neurônios. O dogma é uma grande mentira porque congela uma visão de mundo no tempo e a considera a realidade para todo sempre. Somente quando o dogma é quebrado é que isso pode mudar, principalmente no caso do dogma religioso, né? No caso do dogma científico, ele é um pouquinho menos resistente a quebras, um pouquinho menos resistente a mudanças, porque depende das pesquisas para isso. Mas o próprio Thomas Kuhn, na sua obra, e não só no seu livro Estrutura das Revoluções Científicas, mas em outros trabalhos, diz que às vezes é mesmo assim difícil quebrar certos paradigmas da ciência, porque muitas vezes os trabalhos científicos, as pesquisas que são realizadas em um determinado momento são enviesados, ou seja, para que corroborem o paradigma daquele momento. Por exemplo, o paradigma fisicalista de hoje, ou materialista, segundo o qual a mente é gerada no cérebro, a consciência ali, não existe nada de espiritual. Praticamente todos os grandes trabalhos científicos que são considerados pelas comunidades científicas têm este viés de mostrar que tudo de alguma forma é gerado no cérebro. Claro que existem trabalhos científicos alternativos que vêm de modo diferente, como é o caso dos trabalhos de Erwin Laszlo, de David Chalmers e outros. Só que eles são considerados uma ciência alternativa, meio marginal, digamos assim. Aqueles cientistas meio maluquetes que nós deixamos por ali só para que eles não incomodem muito. Infelizmente, esta é a realidade. Por isso que eu já falei num outro vídeo, quando falei do para-academicismo, que a única forma de se contrapor a essa arrogância da ciência fisicalista é fazer uma concorrência. E ela já está começando. Porque pessoas como Erwin Laszlo e outros, estão criando organizações e clubes científicos que não rezam pela cartilha fisicalista e estão deixando seus discípulos espalhados pelo mundo aí. São pessoas que até se formaram em universidades e tudo, mas que depois que estão formados não rezam mais pela cartilha fisicalista. Acho que no campo religioso também é necessário se fazer algumas quebras, e a principal é a quebra com o dogma, que são as verdades prontas, as verdades definitivas, aquelas crenças que quando alguém diz que não acredita, começa uma batalha campal das piores. Não é necessário isso, gente. Todo mundo tem liberdade para acreditar no que quiser, mas a busca da verdade não é uma crença e não pode ser meramente uma crença, é uma confirmação. Ou uma confirmação externa, quando é o que é pertinente, isso a ciência pode fazer muito bem, ou uma informação que leva a uma verdade interna, por exemplo, através da meditação e outros processos, como se usa no budismo, no Advaita Vedanta, no taoísmo e em outras práticas, que permitem que se atinja aspectos de uma verdade interior. Mas o fato é que o dogma sempre é apresentado como uma fake news, ou seja, sempre é apresentado como uma verdade que na verdade não é a verdade definitiva, ela só é para o seu círculo restrito. O problema é quando se quer impor essa verdade de um círculo restrito para toda a humanidade. E, por exemplo, é o que acontece quando se ataca o laicismo do Estado, dizendo, por exemplo, como já foi falado, que o Brasil não é um país laico, é um país cristão. Isso ofende aos praticantes de outras religiões dentro deste mesmo país que não são cristãos. Óbvio que não. Eu, por exemplo, sou budista e sou brasileiro, com o mesmo direito de um cristão brasileiro. Então, dizer que o Brasil é um país cristão e não um país laico é uma grandíssima ignorância e um viés que já tem um objetivo bem claro de puxar a brasa para o seu assado. Aliás, peço para o Renan participar mais um pouquinho aqui, uma segunda fala dele, analisando as consequências das fake news para a nossa sociedade humana
principalmente hoje. Então vamos ver o que esse jovem, muito capaz, inteligente, aí, grande força de Santa Catarina, tem para nos dizer sobre isso. Vamos lá, Renan. Paulo, como jovem e apresentador de um telejornal universitário, eu me sinto responsável pela transmissão da verdade dos fatos em qualquer hipótese. Então se torna desafiador quando a gente observa a quantidade vasta de fake news sendo disseminadas o tempo todo no Brasil e no mundo. As consequências dessa disseminação para a sociedade são as piores possíveis, são extremamente nocivas e não são nada saudáveis, porque elas têm uma influência grandiosa e essa influência ela serve para desviar a atenção daquilo que está acontecendo. Ou seja, há alguém se beneficiando disso para o mesmo interesse político que lá no passado deu origem à perspectiva dogmática de planeta, de sociedade e que talvez ainda esteja sendo usada como forma de manutenção dos privilégios de uma elite religiosa que pode trocar de máscaras com o passar do tempo, mas que permanece tendo o mesmo anseio em dominar o pensamento coletivo e assim conseguir que seus privilégios sejam mantidos. Esse é o convite que eu faço à reflexão. Vejo que nós podemos e devemos pensar sobre aqueles que nos governam e quem está por trás deles. Afinal, será que os interesses do passado, eles não continuam agindo com a mesma força ainda hoje? Cabe a nós pensar, ir em busca e não nos deixar levar por dogmas que seguem buscando manter a humanidade inerte. Pois é, para vocês verem como é a questão. Então, as fake news, elas existem no campo religioso, há também no campo científico, no campo político, e quando tudo isso se mistura, chegamos à realidade do Brasil hoje, à realidade dos Estados Unidos hoje, uma situação muito caótica, em que a verdade parece não ter mais valor algum. Mas aí, para encerrar, eu faço algumas avaliações, algumas reflexões, na verdade, sobre uma nova espiritualidade livre do dogma. Como seria isso, né? A gente fala aqui em ciência espiritual e uma nova espiritualidade ou espiritualidade emergente. Como seria essa nova espiritualidade comparada com o que se tem hoje? Na verdade, numa espiritualidade nova, né, emergente, o dogma seria substituído pelo pensamento emergente, ou holístico, integral e sistêmico, que é um pensamento que diz o seguinte: tudo é integrado, nada é desconectado. Os sistemas, eles possuem propriedades que as partes sozinhas não possuem. Desses sistemas emergem propriedades novas e tudo é conectado. Desta conexão nasce o que nós chamamos de consciência, ou de mente, ou de uma propriedade universal de desenvolvimento e expressão. Isso seria a principal, digamos, proposição de uma nova espiritualidade que tivesse essas características do pensamento emergente. Tal pensamento deve impactar não só na espiritualidade, mas na filosofia e também na ciência, que se encaminharia então de uma ciência fisicalista, como eu falei agora há pouco, para uma ciência espiritual, que coloca a consciência no cômputo da realidade a ser perscrutada. Essa é a grande questão. Para Erwin Laszlo e outros, a consciência é o fundamento do universo. Não é o átomo, não é nem sequer a energia, mas a consciência. Para outros, a consciência é a própria vida e o objetivo da vida é expressar-se. Então, eu diria que o grande objetivo, o grande propósito da consciência, em qualquer nível que ela se apresente, é expressão. Quando eu falo consciência em qualquer nível, não importa se é aquela consciência primitiva de uma célula, de uma ameba, a cognição de um animal, o que nós chamamos de consciência no ser humano, ou o que Aurobindo chamaria de supraconsciência ou superconsciência num ser mais elevado, bem mais elevado que nós, ou talvez em civilizações extraterrenas muito mais antigas que a nossa, por exemplo.
De qualquer forma, tudo é expressão da vida. Essa seria a grande propriedade do universo, né? Uma propriedade misteriosa, obviamente, que né, nós teremos que pesquisar durante muitos milênios para chegar a alguma conclusão mais consistente desta propriedade, porque ela inclui tudo. Mas isso não vai ser feito pela religião, gente. Vai ser feito por uma capacidade de unir ciência com filosofia e também metafísica ao longo dos próximos anos. O dogma, nesse cômputo, não entra, porque ele geralmente traz uma verdade pronta, fechada, né? É como um projeto de lei em que não é discutido, porque alguém já trouxe o projeto pronto, só precisa assinar, só precisa aprovar, só precisa votar e aceitar. É mais ou menos isso um dogma. Isso é inadmissível em pleno século XXI. Espero que tenham gostado dessas reflexões. Vou pedir agora também que o Renan se despeça de vocês e já continuamos. Paulo, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, que eu admiro tanto, e eu tenho certeza que você já está contribuindo muito no caminho por uma espiritualidade bem embasada e inclusiva. Ok, Renan, muito obrigado pela tua participação. Foi um convite que eu fiz porque nós temos tido assim algumas conversas bem profundas sobre essas questões todas e eu percebi que o Renan vai ser sim uma daquelas pessoas que nós precisamos, né, nesse futuro, nesse século XXI, uma dessas pessoas que tem uma visão emergente das coisas, uma visão ampla e uma visão não preconceituosa. Como ele disse antes, né, precisamos de uma visão também inclusiva, porque inclui a todos sem nenhuma forma de distinção. Espero que tenham gostado desse vídeo. Mais adiante eu vou fazer o outro vídeo, que é outro viés da questão que foi tratado no livro de Tilton Peirce, que é o fim da religião, que é o renascimento da espiritualidade. Então, exatamente essa seria a segunda parte dessa análise extra, né, depois do livro de Peirce. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem o canal, se inscrevam, não se esqueçam de se inscrever também. E curtir os vídeos. Curtir, se inscrever, compartilhar, divulgar. O Renan é um dos nossos grandes divulgadores aqui, mas existem várias outras pessoas que a gente consegue identificar que estão ajudando, que gostam do trabalho que é feito. E na próxima semana eu retorno com algum vídeo bem interessante para vocês. Até lá então.